Eu sou Fabiana Godoy, titular da Godoy Apoio Profissional, empresa que desde o ano de 2000 presta serviço de apoio ao advogado regularmente inscrito na ordem. Falar com a gente é muito fácil. Basta acessar nossa página no Facebook, Godoy Apoio Profissional, ou então nosso site, www.advocaciagodoy.dv.br. Antes de entrarmos no tema, a gente precisa entender o que é a Previdência Social. A Previdência Social é um seguro que garante aos seus beneficiários uma renda ou complementação de renda em caso de doença, acidente, gravidez, prisão, morte ou velhice. Esses indivíduos que têm direito a uma renda ou complementação de renda, nos casos que eu já mencionei, estão divididos em beneficiários de primeira classe e beneficiários de segunda classe. Os beneficiários de primeira classe são aquelas pessoas que realizam sua filiação na Previdência Social. Essa filiação se dá a partir da primeira contribuição previdenciária e dura todo o período de carência. Aqui cabe fazer um esclarecimento. Filiação não se confunde com inscrição. A filiação é o ato de contribuir e a inscrição é o ato de informar à Previdência Social os dados necessários para se tornar um beneficiário. Por exemplo, quando um autônomo decide se tornar beneficiário, ele adquire um carnê e informa a Previdência seus dados pessoais e obtém um número de inscrição do trabalhador, que é o NIT. Quando ele obtém esse NIT, ele se torna inscrito na Previdência. Quando esse mesmo indivíduo realiza sua primeira contribuição, aí sim, ele se tornará filiado à Previdência Social. Observe que o simples fato do indivíduo estar filiado à Previdência Social não significa que ele pode usufruir de todos os benefícios previdenciários, porque alguns benefícios, conforme adiante veremos, dependem de carência. Os segurados podem ser segurados obrigatórios ou segurados facultativos. Lembre-se que a qualidade de segurado, que se adquire com a filiação, é condição para o recebimento de benefícios previdenciários. Consequentemente, a faculdade diz respeito a filiar-se ou não à Previdência Social para usufruir benefícios, mas para obter benefícios previdenciários, o indivíduo necessita obrigatoriamente gerar contribuições previdenciárias. A única exceção a essa regra se respeita ao segurado especial. Retomaremos ao tema oportunamente. Segurado especial não é a mesma coisa que trabalhador rural, tanto que o artigo 11 da Lei 8.213 de 91 o separa quando trata das espécies de segurados. No caso de trabalhador rural, seja ele contribuinte individual, seja ele empregado, a existência de contribuições é condição para obter benefícios previdenciários. No caso de segurado especial, é necessário comprovar apenas o exercício da atividade de natureza não urbana em regime de economia familiar, ou seja, a concessão do benefício previdenciário independe de contribuição. Retomaremos ao tema oportunamente, quando tratarmos de forma pormenorizada sobre os benefícios previdenciários. Nós já vimos quem são os beneficiários de primeira classe. Agora nós vamos falar sobre os beneficiários de segunda classe, que são os dependentes. Quando falamos em dependentes, o primeiro ponto que devemos ter em mente é que eles estão diretamente vinculados à situação do segurado. Isto significa que, para que os dependentes possam usufruir de benefícios previdenciários, é necessário que o indivíduo que foi inscrito na Previdência Social tenha a qualidade de segurado na data da entrada do requerimento do benefício ou do fato gerador. Nós vamos retomar esse assunto mais adiante. É possível que o indivíduo seja ao mesmo tempo segurado e dependente, Godoy? Sim. Ele será considerado segurado em relação à sua filiação e será considerado dependente em relação à filiação de uma terceira pessoa. Como são beneficiários de classes diferentes, os benefícios que os indivíduos podem usufruir variam conforme a classe. Em tese, os segurados que são beneficiários de primeira classe podem usufruir dos seguintes benefícios previdenciários: aposentadoria por idade, aposentadoria por tempo de serviço, aposentadoria por invalidez, aposentadoria especial, auxílio-doença, auxílio-acidente, salário maternidade, salário família, benefício especial e pensão especial. Os benefícios previdenciários devidos aos dependentes são pensão por morte, auxílio reclusão e reabilitação profissional. O artigo 16 da Lei 8.213 de 91 traz a relação das pessoas que são consideradas dependentes. Esse rol é exaustivo, ou seja, se a pessoa não estiver discriminada no artigo 16, ela não pode ser considerada dependente.
Na primeira classe, nós temos o cônjuge, o companheiro, o filho menor de 21 anos de idade, desde que não emancipado, e o filho inválido de qualquer idade. Na segunda classe, nós temos os pais. Na terceira classe, nós temos o irmão menor de 21 anos de idade, desde que não emancipado, ou inválido de qualquer idade. O menor tutelado e o enteado são considerados filhos. A dependência econômica é presumida em relação aos dependentes de primeira classe. Em relação aos demais, deve ser comprovada. A exceção no que diz respeito aos dependentes de primeira classe é em relação ao enteado e ao menor tutelado. Esses dois precisam comprovar a dependência econômica. Em relação à invalidez, ela pode ser física ou mental, em qualquer grau, desde que por causa dessa invalidez o dependente não seja capaz de prover na integralidade seu próprio sustento. Dissemos anteriormente que o rol do artigo 16 da Lei 8.213 é exaustivo, ou seja, se a pessoa não estiver relacionada neste artigo, ela não pode ser considerada dependente. Contudo, os nossos tribunais já pacificaram o entendimento que, no caso de união homoafetiva, a dependência previdenciária deve ser reconhecida, sob pena de discriminação proibida na Constituição Federal de 1988. Dissemos que o indivíduo que não é beneficiário da Previdência Social pode usufruir de dois benefícios previdenciários, que são pensão especial e benefício assistencial. Observe, contudo, que esses dois benefícios são inerentes à assistência social, que é gênero da Previdência Social. Godoy, eu não entendi direito essa divisão entre previdência e assistência social. Por que você disse que assistência é gênero da Previdência Social? Embora muitas pessoas usem os termos previdência e assistência social como sinônimos, os dois são institutos muito diferentes. A Previdência Social é custeada com a participação de todos os trabalhadores, ou seja, quem está em condição de trabalhar faz uma contribuição que é vertida em favor de quem não pode prover o próprio sustento. A assistência social é custeada com recursos da União e por isso é irrelevante se o indivíduo gerou ou não contribuições. Na verdade, se o indivíduo tem condições de gerar contribuições previdenciárias, ele não faz jus à assistência social, pois ela somente auxilia pessoas que estão sem possibilidade de prover o próprio sustento e por isso estão em risco social. Em regra, para que um benefício previdenciário seja concedido, é necessário que o beneficiário de primeira classe tenha qualidade de segurado. Mas o que é qualidade de segurado, Godoy? Qualidade de segurado pode ser entendida como o status que um trabalhador mantém em razão de gerar ou ter gerado contribuições previdenciárias em razão de seu trabalho. A princípio, a qualidade de segurado está vinculada à continuidade de contribuições. No caso de empregados, a qualidade de segurado está vinculada à continuidade do vínculo empregatício. Algumas vezes, entretanto, é mantida a qualidade de segurado mesmo sem existência de contribuições. Esta manutenção da qualidade segurada, independentemente de contribuições, é conhecido como período de graça. E durante esse período, o segurado pode usufruir de todos os benefícios previdenciários previstos em lei, desde que tenha preenchido os demais requisitos. Porque a regra para usufruir de benefícios previdenciários é a geração de contribuições, somente nas hipóteses previstas em lei, o segurado pode ficar sem gerar contribuições previdenciárias e ainda assim usufruir dos benefícios previdenciários, ou seja, ou o segurado está gerando contribuições previdenciárias, ou ele está no período de graça para que possa usufruir de benefícios previdenciários. A aposentadoria por idade é o único benefício previdenciário que o indivíduo pode receber, mesmo já tendo perdido a qualidade de segurado e não estando dentro do período de graça. Lembrando que essa dica aqui se refere a trabalhador urbano, porque o trabalhador rural, se ele já tiver perdido a qualidade de segurado e não tiver gerado contribuições previdenciárias, ele não fará jus à aposentadoria por idade. Retomaremos o tema oportunamente. Vimos que para alguns benefícios é necessário cumprir a carência. Mas o que é carência, Godoy? Carência é o número mínimo de contribuições necessárias para usufruir de determinados benefícios previdenciários. A carência se comprova de forma diferente conforme a espécie de segurado. No caso de empregado, a carência se comprova comprovando o vínculo empregatício durante o período exigido. No caso de segurado especial, a carência se comprova com a comprovação de dedicação ao trabalho não urbano. Para os demais segurados,
A carência se comprova com o efetivo recolhimento de contribuições previdenciárias. O início da contagem da carência também é feito de forma diferente conforme a espécie de segurado. No caso de segurado empregado e avulso, o início da contagem se dá a partir da filiação, independentemente de atraso. No caso de empregado doméstico, individual e facultativo, incluindo o segurado especial que recolhe contribuições previdenciárias, o início da contagem se dá a partir do recolhimento sem atraso da primeira contribuição previdenciária. No caso de segurado especial que não recolhe contribuições previdenciárias, o início da contagem se dá a partir do exercício do trabalho não urbano. Encerrando este módulo sobre conhecimentos básicos da Previdência Social, vamos agora falar de salário de contribuição e salário de benefício. São dois institutos distintos. O salário de contribuição é estabelecido por uma alíquota fixada em lei e cobrado de acordo com a faixa salarial do trabalhador. O salário de benefício, por sua vez, é calculado com base no salário de contribuição e representa a renda mensal que um beneficiário receberá quando, por motivo de doença, acidente, velhice, gravidez ou morte, ficar impossibilitado de prover o próprio sustento. A regra é que o salário de benefício é estabelecido conforme o salário de contribuição. A exceção à regra é o salário família e o salário maternidade, que são pagos considerando-se a renda mensal do trabalhador. Aqui se encerra o módulo 1, com conhecimentos básicos sobre a Previdência Social. Caso você tenha alguma dúvida, crítica ou sugestão, acesse nossa página no Facebook, Godoy Apoio Profissional, ou então nosso site, www.advocaciagodoy.dv.br. Eu sou Fabiana Godoy. Espero você no próximo módulo. Muito obrigada!